instalação de IDR ou DR passo a passo. Então, pessoal, gostaria de compartilhar com vocês a instalação de um interruptor diferencial residual aqui em casa. Na ocasião que fiz essa instalação, eu ainda não tinha esse interruptor, esse IDR, porque o preço estava bem mais salgado em comparação aos disjuntores comuns. Mas então eu achei na internet um site que estava com um preço bacana, resolvi comprar e instalar. Infelizmente apareceu um probleminha na hora do teste final, mas que foi resolvido posteriormente. Então, mas o que é um IDR? Esse IDR ou DR é o seguinte: enquanto esses disjuntores comuns, tem a função de proteger o circuito e evitar que fios se superaqueça a ponto de pegar fogo e de repente ter na sua casa um princípio de incêndio, esses IDR ou DR têm a função de proteger pessoas de choques elétricos, desde que seu corpo esteja fazendo aterramento. Tipo aí tá com o pé descalço e pegou em um fio descascado, então ele vai desarmar automaticamente. Então qualquer fuga de corrente de 30 mA ele vai desarmar na hora. Então, se você tem essa preocupação com segurança, tem criança em casa, então esse vídeo pode ser bastante interessante. Vamos lá. Então, existem os DDRs e os IDRs. Esses DDRs, disjuntor diferencial residual, ele tem a dupla função, de proteger pessoas e de proteger o circuito, o patrimônio. No caso, esse que eu estou apresentando para vocês é o IDR, o interruptor diferencial residual. Como eu já tenho meus outros interruptores já no meu quadro, cumprindo lá a proteção do circuito, eu vou estar instalando agora esse IDR para proteção à pessoa. Essas são as especificações do meu IDR. Aqui indica a tensão máxima que ele suporta, que é de 240 volts. Como minha rede é 220, então está tudo tranquilo. Aqui indica a fuga de corrente que o dispositivo detecta para que o sistema seja desarmado, que seria de 30 mA. Aqui mostra a corrente máxima que ele suporta. No meu caso, como não tem muitos equipamentos, vai me servir com folga. E aqui temos um interruptor de teste, que funciona da seguinte maneira: quando o IDR estiver energizado e ligado também, é claro, você clicando aqui nesse botão de teste, o IDR deve se desarmar. Então, se isso não acontecer, é porque ele está com algum defeito. O funcionamento desse dispositivo é bastante interessante. Eu fiz aqui uma ilustração bem simples. Vamos supor que a gente pegasse uma mangueira e enchesse ela de água. Depois, com o litro d'água, a gente ia jogar em uma das extremidades. Então, fazendo isso consequentemente do outro lado, teria que sair o mesmo litro d'água. Agora, vamos supor que, por alguma eventualidade, essa mangueira sofresse uma perfuração em alguma parte dela. Se a gente fosse novamente colocar esse litro d'água em uma das extremidades, com certeza não sairia a mesma quantidade do outro devido a essa perfuração e esvazamento. Então, esse interruptor DR tem essa particularidade, tem essa função. Se ele perceber que está entrando uma quantidade X ali de amperagem e não está saindo a mesma quantidade, então automaticamente ele já entende que está tendo uma fuga de corrente, está tendo um vazamento. Então, com certeza é alguma pessoa que está ali levando um choque elétrico, e ele automaticamente já envia a mensagem em milésimos de segundos aí, e já desarma todo o sistema. Primeiramente, vamos localizar o nosso quadro de disjuntores. Feito isso, iremos remover a tampa e depois, com o auxílio de uma chave de testes, iremos identificar o fio fase e confirmar se ele está conectado ao disjuntor geral. O disjuntor geral é esse que tem maior amperagem. No caso aqui do meu é 32 amperes. Feita a confirmação, a gente vai desligar a chave geral lá no padrão e novamente, por medida de segurança, iremos averiguar se não está passando corrente. Se não houve lá no padrão de repente uma inversão de polaridade. Então, pessoal, por praticidade, eu optei por instalar o meu IDR nesse espaço aqui, antes do disjuntor geral. Mas você pode fazer isso depois do disjuntor. Ou caso você queira o IDR apenas para um circuito específico, seja só para as tomadas, ou somente para iluminação, somente para o chuveiro, você deverá fazer a instalação do seu IDR ao lado do disjuntor desse circuito em questão. Eu optei por usar ele como uma proteção geral da minha instalação.
A vantagem é que em qualquer ponto da casa que alguma pessoa estiver em perigo, o dispositivo vai desarmar. E a desvantagem é essa, né, que também toda a casa vai ficar sem eletricidade, mas é só questão de ir lá e armar novamente. Vamos começar agora a instalação do nosso DR. Esse aqui é o nosso fio fase que está indo para o disjuntor geral, e esse aqui é o nosso fio neutro que está indo lá para o barramento de neutro. A gente vai estar removendo agora o fio fase que está entrando ali no disjuntor geral. Vamos estar tirando ele aqui, destacando. Vamos usar aqui uma fita isolante para poder marcar ele, já que os dois fios são pretos, né? Fica difícil, então a gente vai estar marcando ele aqui. Vamos estar rompendo agora o nosso fio neutro nesse ponto aqui, removendo, desencapando ele. Vamos fazer a instalação do neutro primeiro. Vai desencapar ali aquela ponta e vamos estar colocando ele aí. Então a entrada lá em cima do neutro e a saída que vai até o barramento. Aqui está o nosso DR. Repare que tem a letra N, já indicando que a entrada do neutro é ali. Todos eles têm essa referência. Vamos estar fixando aqui a entrada. Aperte bem para não ter problema. E a saída aqui também. Vamos estar fixando agora o nosso fase na entrada ali do nosso DR, prendendo bem mesmo para não ter mau contato. E a saída vai ser colocada aqui, que vai ser levada até o nosso disjuntor geral, e ele vai estar distribuindo para o restante do circuito. Sai dali e vai para os outros locais. Então vou estar prendendo ele bem aqui. Então, recapitulando o que foi feito aqui, foi feito o seguinte: pegamos o fio neutro lá da rede, entrou aqui no neutro do nosso IDR, saiu aqui, foi para o nosso barramento de neutro, e ali foi feita a distribuição para os circuitos. Posteriormente colocamos aqui o fio fase na entrada aqui do nosso DR, saiu ali embaixo, dali ele foi para o nosso disjuntor geral. Teve ali a saída, que foi jogada para os disjuntores secundários: chuveiro, iluminação, tomada e por aí vai. E dali distribuído para os seus devidos circuitos. Vamos fazer um teste agora, ligando aqui o disjuntor geral lá do padrão. E aqui, com o auxílio de uma chave de teste, a gente vai ver se a corrente está passando normal. Vocês viram ali que está normal. Não está tendo saída porque o IDE está desligado. Vou estar ligando ele aqui agora, vamos ver o que acontece. Então vocês percebam que ele não está armando, por mais que eu tente. Então a gente percebe aí que algum desses circuitos aí está dando problema. Vamos estar averiguando isso agora, desligando todos eles. Vamos estar armando agora o IDR. Percebam que agora a chave segura, e vão estar ligando ali um a um até descobrir qual é o circuito problemático. Então, disjuntor geral, circuito 2, circuito 3, chuveiro de repente, circuito 4, circuito 5, vamos agora ao circuito 6. Vamos estar fazendo um teste aqui, vocês percebam que a chave cai. Então esse circuito 6 é o circuito problemático. Na minha tabela aqui que eu fiz na tampa, o circuito 6 é de tomadas da sala e do meu quarto lá de bagunça. Vamos estar resolvendo esse problema aí agora. Então, pessoal, o problema que estava ocorrendo é o seguinte: o fio fase das minhas tomadas estava passando normalmente, saía ali do nosso DR e ia lá para a entrada do nosso interruptor, do nosso disjuntor 6. Dali ele saía normalmente lá para as tomadas. O problema aqui foi o seguinte: o fio neutro ele estava entrando diretamente da rede, sem passar pelo IDR, quando o normal seria isso aqui, ó. Ele saía ali do IDR e lá no barramento, do barramento ir para as tomadas. Então eu fiz a eliminação desse fio aí, incluí o neutro
das tomadas no barramento de neutro e tudo funcionou perfeitamente. Então eu descobri o problema da seguinte forma: desconectei todos os fios do barramento de neutro e, com auxílio de multímetro, que na escala de 750 volts, corrente alternada, eu coloquei as pontas de prova nas tomadas do circuito problemático. Então eu percebi o seguinte, que mesmo com os barramentos lá desligados, ele estava dando os 220 volts. Então por aí eu vi que estava tendo uma ligação direta. Então fiz as devidas correções e tudo funcionou perfeitamente, tanto a iluminação quanto as tomadas. Espero que o vídeo possa ter sido útil. Para mim é sempre uma satisfação compartilhar a experiência com vocês. Lembrando que o que foi mostrado aqui foram informações bem básicas sobre esse dispositivo. Caso queira se aprofundar ainda mais no assunto, sugiro canais de excelente qualidade, os quais eu também sou inscrito, como o canal Mundo da Elétrica com o professor Henrique Mated, o canal do professor Donizete Silva, do professor Zerg, canal da eletricidade. Enfim, tem muito material bom aí aqui no YouTube. Acesse e siga meu blog edmatap.blogspot.com, inscreva-se no meu canal, positive o vídeo dando um like. Abraço, fique com Deus, tudo de bom, fui.